resolução das questões do tema separação de misturas, que a gente deu no final de semana, na aula de preparação para o Enem. E a gente ficou de fazer umas questões, até mesmo para ver como é que está o nível, né, em relação a esse assunto. E vamos lá para a primeira pergunta, primeira questão. Na preparação do café, a água quente, ela entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nesse processo, nessa separação são, respectivamente, letra A, destilação e decantação. A filtração, letra B, filtração e destilação. C, destilação e coação. D, extração e filtração. E, por último, extração e decantação. Nessa primeira questão, a alternativa correta é a letra D. Por que é a letra D? Extração e filtração. Porque essa extração, a extração por solvente, né, ela é realizada com a água e ao ter contato com o café, solubiliza os componentes que estavam em sólido e os arrasta. O pó ele vai ficar retido no coador, que representa o meio filtrante da filtração. Então, a letra correta é a letra D. Questão 2. Uma mistura formada por gasolina, água, ferragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes, seguindo-se as seguintes etapas: filtração e decantação e destilação, catação e decantação, sublimação e destilação, prensagem e decantação, destilação e decantação. Tem algumas questões, quando a gente se depara com algumas questões, a gente pode fazer aquele macete também de eliminação. Nem toda questão vai dar certo, mas isso é uma coisa que dá para eliminar 2 ou 3 alternativas, às vezes. Então, é bem interessante. No caso dessa questão 2, a gente vê, por exemplo, a resposta correta é a letra A. Por que é a letra A? Né? Que é filtração, decantação e destilação. Porque a filtração, ela separa a fase 2 das demais fases, pois a serragem, partículas sólidas, elas vão ficar retidas no meio filtrante. A decantação, ela vai separar, né, a fase 1 da fase 3, pois os líquidos possuem densidades diferentes e, devido às suas características químicas, não se misturam, pois a água é polar e a gasolina é apolar. E a destilação, ela promove a evaporação do solvente, no caso a água, e o sólido que estava dissolvido. O sal de cozinha, ele volta a se cristalizar. Questão 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente e a numeração correta, de cima para baixo. Então, nós temos aqui as misturas, né? Que no caso é oxigênio e hidrogênio. E a gente vai escolher qual método de separação disso. Óleo e água, álcool e água, ferro e enxofre, ar e poeira. No caso analisando cada um desses, oxigênio e nitrogênio, qual é o principal método de separação? O principal método de separação
um minuto, professor. Vamos lá. A alternativa correta nessa questão é a letra D. E no caso, é a letra D. Por que letra D? A destilação, ela vai separar o álcool e a água. Então, vai ser a destilação, pois os dois componentes, eles possuem temperaturas de ebulição diferentes. Então, a primeira destilação é água e álcool. A filtração, ela vai separar o ar e a poeira. Então, no caso, nós vamos colocar 5, né? O ar e poeira. Pelo tamanho das partículas, a poeira ela vai ficar retida em um filtro. A separação magnética, ela vai ser usada no ferro e no enxofre, pois o ferro ele tem propriedades magnéticas e é atraído por um ímã. Decantação, no caso A2, né? Decantação é o óleo e a água. A gente viu esse processo durante nossas aulas, pois os dois componentes da mistura possuem densidades diferentes e eles não são miscíveis, né? Eles não se misturam. A liquefação a gente vai usar para separar o oxigênio e o nitrogênio, pois os dois gases eles criam uma mistura homogênea. E nesse processo, o ar ele é resfriado até se tornar líquido, pois após isso, a mistura ela é aquecida e os componentes são separados pelo ponto de ebulição em uma coluna de destilação. Então, a gente tem aí como resposta correta a letra D. Numa das etapas do tratamento da água que se abastece em uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. Essa operação denominamos, isso a gente consegue ver também no tratamento de águas de piscina, né? A gente vê, eles colocam cloro e algum outro produto químico, que eu não estou me recordando agora o nome, e aí todas as, digamos que impurezas da água, ela se aloca tudo no fundo da piscina também. Então, é basicamente o mesmo processo. E isso a gente dá o nome de sedimentação. E essa operação é por causa da ação da gravidade, que faz com que as partículas mais densas elas cheguem ao fundo do tanque ou da piscina, enfim, e sedimenta quando a água está em repouso. Então, é um dos fatores também pelo qual, trazendo também para o lazer, quando a piscina está em tratamento, também não utiliza, porque precisa que a água esteja em repouso para que todas essas partículas elas se aloquem, né, no fundo. Quinta questão. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma. Nesse caso, a gente vai utilizar a destilação. Né? A destilação a vapor, de vapor a solvente B, e o líquido e o sólido A é cristalizado. Um sistema heterogêneo bifásico é formado por três líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que
A e B são miscíveis entre si, então, no caso, eles se misturam. C é miscível com A e com B. A é mais volátil que B. Com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os três líquidos são... não vou repetir as alternativas para não tomar muito tempo, mas a gente consegue fazer também o macetezinho de estar eliminando, já descartando, né, algumas alternativas. Nessa questão, a gente tem como alternativa correta a letra E, onde a gente vai ter a decantação e a destilação fracionada, né? A decantação, por quê? A decantação ela vai promover a separação da fase 1 com os componentes A e B da fase 2, correspondente ao componente C pela diferença de densidade. E a destilação ela vai promover a separação de A e B de acordo com o ponto de ebulição das substâncias. A mistura ela é aquecida e o componente de menor ponto de ebulição é evaporado primeiro e é acolhido em um outro recipiente. Mostrei para vocês como funciona essa destilação, né? Nas nossas aulas também. Na questão 7, ele trouxe aqui um diagramazinho para a gente, onde a gente tem um sistema trifásico, né? Nós temos aí o processo mecânico de separação X, nós temos o sólido A, e ele diz que é um aquecimento de CO2. Nós temos o sistema B, que são misturas líquidas heterogêneas. Possui processo de separação Y com base na diferença de densidade. A gente falou há pouco essa questão da diferença de densidade. O sistema C ele é monofásico e tem um ponto de fusão de 16,3 graus Celsius. No sistema D, ele também é monofásico e tem um processo de separação Z. Separa a água. Eu não esqueci qual é essa substância no momento. Então, ele quer saber, com base no diagrama ao lado, é correto afirmar, né? Qual é o processo que ocorre nesse processo de separação que ocorre nesse diagrama. Então, o processo X, que é o segundo processo de separação, ele diz que é a filtração. Na letra B, ele diz que o sólido A é o carbono de cálcio, que é o KCO3. No processo Y, ele diz que ocorre por decantação, processo Y. Não sei se eu consigo colocar o mousezinho aqui em cima. Aqui. Processo Y, ele diz que é decantação. A gente falou sobre sedimentação, decantação, algo bem próximo. Enfim, vamos para a próxima. O sistema C é um material homogêneo. O sistema C ele deu a informação de que é um sistema monofásico com ponto de fusão de 16 graus Celsius. O sistema D, ele diz que o sistema D tem uma substância. Então, ele diz aqui que é monofásico. O processo Z é uma destilação simples. E o G, ele diz que a água destilada é o material. Nessa questão, a gente tem como a opção correta as alternativas A, B, C e F. A, ele diz que o processo X ele é a filtração. E o sólido A, ele foi separado do sistema B, pois não estava dissolvido nele.
E a filtração, ela retém as partículas sólidas que ficam no papel de filtro, enquanto o líquido que passou pelo funil é acolhido em outro recipiente. Então, nós temos processo que o sólido, processo X é a filtração, que é esse primeiro processo aqui, mecânico de separação. A outra alternativa correta é a letra B, que o sólido A é o carbono de cálcio. E por que essa questão ela está correta, né? Porque o aquecimento faz com que ocorresse uma reação química. Nela, novas substâncias foram formadas pela decomposição do carbonato de cálcio, que é o KCO2CO3. A letra C, ele diz que o processo Y está correto também, que é a decantação. E ele ocorre porque a mistura é composta por líquidos immiscíveis, na verdade. A separação ocorre pela diferença de densidades. Aqui ele fala, né, que existe a diferença de densidades. E na decantação, utilizando um funil de na decantação, utilizando o funil de bromo, espontaneamente os componentes se separam. A letra F, ela também está correta, onde ele diz que o processo Z é uma destilação simples, um processo, né? Com o sistema D, como o sistema dele é homogêneo, composto por líquidos e sólidos, através da destilação, o líquido pode ser evaporado e, posteriormente, condensado para ser recolhido em um outro recipiente. Na questão 8, ele diz o seguinte: ao se colocar o hexano com densidade de 0,66 gramas centímetros cúbicos, a água, densidade de 1 grama, 3 centímetro cúbico, e sal, que é o NaCl, em uma vidraria de laboratório, conhecida como funil de separação, como mostra a figura, analise o aspecto adequado e observe após algum tempo de repouso. Então, ele quer saber qual é o procedimento, né, correto nessa questão. E aí, a gente tem como alternativa correta a letra D, né? Esse aqui. Mas por quê? O hexano, ele possui a densidade menor que a água, que a gente pode observar, né, aqui, 0,66, e aqui a gente tem 1 grama. Por isso, que o componente está para a parte superior. Aqui a gente vê que o hexano ele está aqui. A gente vê que a gente tem 3 camadas aqui, né? 3 fases, na verdade. E a água é o componente intermediário. Aqui é onde a gente tem aqui na segunda fase o componente intermediário, pois tem densidade menor que a da mistura homogênea da água e do sal. Então, o sal ele acaba ficando na parte inferior, por conta também disso, certo? Então, a gente tem como alternativa correta a letra D. Na questão 9, ele pede para relacionar também os métodos de separação de mistura como a propriedade utilizada no processo de separação. E aí a gente tem a decantação, a destilação, a extração por solvente.
E aí ele dá aqui solubilidade, densidade e temperatura de ebulição. Então, qual desses fatores eles estão interligados, né? Então, a resposta correta... A resposta correta vamos ligar. A está ligado a solubilidade, ela está ligada à decantação. Por quê? A decantação, ela é um processo de separação de misturas heterogêneas, onde ocorre a separação natural por meio de densidade dos componentes immiscíveis de uma mistura, sólido-líquido ou líquido-líquido. A letra C, temperaturas de ebulição, ela está ligada à destilação, certo? Porque a destilação ela é um processo de separação de mistura cujos componentes apresentam diferentes temperaturas de ebulição. Então, a temperatura de ebulição está ligada ao método de separação, a destilação. E, por último, extração por solvente, a gente usa a solubilidade. E a extração por solvente ela é realizada de acordo com a solubilidade dos componentes de uma mistura. Então, a resposta correta é densidade está ligada à decantação, solubilidade está ligada à extração por solvente e a destilação ela está ligada à temperatura de ebulição, certo? Na questão 10, ele diz o seguinte: no acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de... Então, ele dá aqui para a gente algumas formas de separar esse sal da areia. E a gente consegue fazer essa separação usando o método de dissolução, filtração e evaporação. O primeiro passo que a gente vai fazer para separar esse sal dessa areia é adicionar a água para que o sal se dissolva nela. Depois, a gente vai realizar uma filtração, em que a areia ela vai ficar retida no filtro, né? Ela vai ficar retida no filtro e a mistura da água e sal, ela vai ser separada. E por fim, a gente vai levar essa mistura ao fogo para que a água evapore e o sal seja recuperado. Bem interessante, né? Então, a letra A é dissolução, filtração e evaporação. Para a separação de das misturas gasolina, água e nitrogênio e hidrogênio, os processos mais adequados são. Então, o que é que a gente pode utilizar para separar esses componentes? A resposta correta é a alternativa a decantação e a liquefação. Por que isso ocorre? A gasolina e a água, eles são líquidos praticamente insolúveis e podem ser separados por decantação. Por exemplo, em um funil de bromo, o oxigênio e o hidrogênio e o nitrogênio, eles são separados por liquefação e posterior uma destilação fracionada. Então, essa alternativa A. Na alternativa 12, ele diz o seguinte: para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Analise a alternativa que apresenta o método correto de separação de uma mistura. Então, ele diz: uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação. A mistura de álcool e água pode ser separada por uma filtração simples.
Letra C, a mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação. Letra D, podemos afirmar que a separação, que ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras. E, por último, ele diz o método mais empregado para a separação de misturas homogêneas sólido-líquido é a destilação. A resposta correta ela é a letra A. A letra E. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas sólido-líquido é a destilação. Por que que isso acontece, né? O método mais empregado para a separação dessa mistura é a destilação simples, porque ele é o método mais empregado de misturas homogêneas sólido-líquido. Então, é o que a gente tem de mais utilizado. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino ele forma partícula em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a. Essa questão é uma questão do Enem de 2013, né, bem ainda recente, né? E ele quer saber como é que esse método ele acontece. E aqui a gente vai utilizar o método de flotação, né? Por quê? A flotação é o processo no qual o líquido ele é adicionado a uma mistura formada por líquidos ou sólidos de diferentes densidades. Essa reação faz com que o sólido ele irá flutuar, ficou menos denso, né? Então a gente consegue observar que nessa separação de mistura conta-se muito a questão da densidade dos componentes, né, dessa mistura. Então, na flotação, essa densidade ela também é considerada, certo? Então, a reação ela vai fazer com que o sólido ele irá flutuar, que no caso vai ser o menos denso, e o outro não, que no caso vai ser o mais denso. Então, tem essa diferença também de densidade, o que faz com que a gente utilize esse método de separação, que é a flotação. Estamos quase acabando. Uma questão também de Enem, né? Essa é Enem de 2014. E ele diz o seguinte, que para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes, e, quando necessário, tratá-los com um desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos componentes mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é como é que a gente vai fazer, né, a separação? Retirar esse clorofórmio da água. Então, na primeira alternativa, ele diz que é utilizando filtração, com uso de filtros de carvão ativo. Na segunda alternativa, ele diz que a fluoretação, pela adição do fluorito de sódio. Na letra C, a coagulação, pela adição do sulfeto de alumínio. E letra D é a correção do pH pela adição do carbonato de sódio. Nessa alternativa, nessa questão, nós temos como alternativa correta a letra A, na qual ele utiliza a filtração com o uso de filtros de carbono ativo.
A presença de matéria orgânica na reserva da água significa partículas sólidas em meio a líquidos, né? Então, nesse tipo de contexto, a filtração ela é um método mais adequado, além de o carvão ativado ser um microbicida que irá ajudar a eliminar todas as toxinas da água. Então, nós temos a alternativa correta, a letra A. Mais uma questão, aqui eu repeti a questão. Pronto, então vamos lá. Questão 15, né? Com a adição de uma solução aquosa de açúcar em uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente três fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é. Então, deixa eu ver outra questão, não tem a última. A letra A é filtração, decantação e destilação. Cristalização, decantação e destilação. Filtração, cristalização e destilação. Centrifugação, filtração e decantação. E destilação, filtração e decantação. Uma observação interessante também é que, como tudo termina com são, acaba ficando um pouco meio que confuso, né? Então, muita atenção quando for responder questões que tem assim esses três tipos de separação de misturas, para não correr o risco de marcar a alternativa errada. Então, para fazer essa separação, a gente vai utilizar a filtração, a decantação e a destilação. Isso porque faz-se primeiro a filtração para separar a areia dos demais componentes, certo? E aí, em seguida, vai fazer a decantação para separar o querosene da solução aquosa de açúcar. E, por fim, é feito a destilação simples para separar o açúcar da água. Então, a alternativa correta é a letra A. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Era só mesmo umas questões para dar uma fortalecida aí no que foi aprendido, né, durante esse tempo, durante o pré-ENEM também. E que vocês consigam ter um ótimo resultado no ENEM, ingressando aí na vida universitária, né? E era isso. Vou parar aqui a apresentação. Deixa eu parar.